A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, e nós refletimos sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que o Senhor seja em nossos corações, em nossa vida, nos guiando conforme o Teu Espírito, para que seja o Senhor a nos entregar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não os nossos corações enganosos, lendo e entendendo aquilo que nós gostaríamos. Senhor, para que seja a sua vontade em nossas vidas e não a nossa vontade. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para Deuteronômio 5:1 até o 6:25. Aqui, Moisés ainda está reunindo todo o povo e está dando todas as instruções um pouco antes dele morrer. E diz o seguinte: Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Lembrando que quando o povo se reuniu em volta do monte e o Senhor se manifestou e de forma gloriosa e o povo ficou com medo, o povo se prostrou, o povo não suportou toda a glória do Senhor e por conta do medo pediu para que Moisés continuasse sendo o intermediário entre Deus e o povo. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isso que ele disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem o adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. E aqui 3 coisas que o Senhor está dizendo. A primeira é que Ele é o único Deus. Ele quer ser o único em primeiro lugar nos nossos corações e não é para que nós adoremos outros deuses, sejam aqueles que são representados por divindades criados pela mente humana, ou sejam mesmo aqueles que são coisas, sejam objetos, sejam relacionamentos, sejam a qualquer coisa que venha tomar o primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Então essa é a primeira coisa. Segunda é que ele é um Deus zeloso, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que, independente de quem seja, aquele que não obedece aos mandamentos do Senhor, o Senhor tem zelo pelo seu nome, o Senhor tem zelo pelos seus mandamentos, o Senhor tem zelo pela sua santidade. E ele traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Lembrando que essa parte dos pecados dos pais para os filhos, que seriam pecados hereditários, isso depois é quebrado, depois não acontece mais quando nós vamos para o Novo Testamento. Mas a lição está em conjunto com a segunda parte. A segunda parte, ele diz que ele é um Deus misericordioso, um Deus de amor, que demonstra amor por até 1000 gerações, enquanto a consequência do pecado é por 4 gerações, o amor por aqueles que obedecem, aqueles que tentam se aproximar de Deus é por 1000 gerações. A graça superabundou o pecado, o amor do Senhor superabundou o castigo. Deus é um Deus que não tem prazer em nos castigar. Ele nos castiga porque é justo e porque é necessário e porque ele é fiel, como a gente já falou em outros devocionais, e por ser fiel, ele tem que se manter fiel à sua palavra, e a sua palavra diz que aqueles que pecam acabam se afastando de Deus.
mas ao mesmo tempo ele é um Deus que está, como na parábola do filho pródigo, de braços abertos, esperando que o filho pródigo, aquele que se afastou do Senhor, volte para ele. Se você é uma dessas pessoas que acabou se afastando do Senhor, saiba que ele está de braços abertos, esperando você se arrepender daquilo que você fez de errado e você voltar seu coração para Deus, porque ele é um Deus que está pronto para te amar, está pronto para te receber, está pronto para te ajudar nas suas falhas, nos seus defeitos e nas suas pisadas de bola que às vezes nós damos, mas ele é um Deus que perdoa quando nós pedimos perdão. 11. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Interessante que isso até é bem atual, porque apesar de nós não termos essa obrigação, nós como cristãos, não temos essa obrigação de guardar o sábado, porque o nosso descanso está no Senhor Jesus, ao mesmo tempo nós vemos que nós estamos numa sociedade em que tudo é corrido, nós temos diversas coisas para fazer e o nosso tempo acaba sendo reduzido. E às vezes nós nos esforçamos muito mais e não tiramos um tempo para descansar, para parar e pensar e meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o sábado, como eu acabei de falar, ele não é um mandamento, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que é interessante que a gente pare e descanse, pare para refletir, pare para buscar ao Senhor e para dar um descanso para nós mesmos. 16. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou serva, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Ou seja, não devemos desejar aquilo que não é nosso. O Senhor nos dá com fartura, o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos para viver. Nós devemos nos contentar no Senhor, não cobiçando aquilo que é do outro, aquilo que o Senhor deu para o outro. 22. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Aqui, lembrando que não é assim, nesse momento, essas palavras específicas, como está dizendo aqui o 22, não foram palavras que foram ditas para Moisés e Moisés transmitiu como a maioria das coisas, mas foi o próprio Senhor que falou de modo audível para toda a comunidade escutar. Então, os 10 mandamentos, essas vontades do Senhor foram dadas diretamente para o povo. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor, nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor, nosso Deus, falar conosco novamente, sem dúvida morreremos,
e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor, nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a me obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas, para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra, que em breve vocês possuirão. Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. E essa é a importância que Moisés deu para as palavras de Deus, e nós temos que tomar isso como lição. As palavras que nós estamos lendo, a Bíblia, ela não é simplesmente uma palavra qualquer escrita por humanos, mas é a palavra do Senhor que inspirou seus homens, seus servos, para escreverem a sua vontade, para que nós, hoje, muitos anos depois, possamos entender a revelação do Senhor. E esse período que nós estamos fazendo de leitura bíblica não deve ser um ano em que você parou para ler a Bíblia, mas deve ser um ato constante na sua vida, para que a gente faça exatamente o que esses versículos dizem. Repita-as com frequência para você e para os seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Você tem esse costume de discutir as coisas da Bíblia com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem esse costume de, na sua igreja, você levantar esse assunto talvez com um irmão que também esteja acompanhando a Bíblia e falar: eu ouvi tal coisa, eu li tal coisa na Bíblia, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha que maravilha esse versículo que eu li esses dias, eu gostei muito. Então, esse deve ser o nosso agir, esse deve ser o nosso modo de encarar as Escrituras. Não é simplesmente lendo, guardando, lê uma vez e esquece. Não, é um ato constante, constantemente repetindo essas palavras, constantemente conversando sobre elas, constantemente, quando estiver caminhando, você estar pensando nas palavras do Senhor. Verso 10. Em breve, o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram.
As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão águas de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecer do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhes deu? Então vocês dirão: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Lucas 7, do 11 até o 35. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estavam saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então Jesus chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhes disseram: João Batista nos enviou para lhes perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem:
envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Olha só que interessante isso. Aqui Jesus está dizendo que de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista. E a Bíblia não comenta que João Batista fazia diversos milagres ou que tinham poderes, porque Elias tinha feito diversos poderes. Nós ainda não chegamos na parte de Elias, mas a palavra vai dizer que ele fez muitos milagres, ele era conhecido por Deus agir através da vida dele com grande poder. E isso não diz a mesma coisa sobre João. Então a gente vê aqui que o homem que falava sobre Jesus, que chamava as pessoas para o arrependimento, acabou sendo maior do que o homem que fez diversos milagres através do poder do Senhor. Interessante, porque às vezes nós ficamos esperando que, talvez nós desejemos que nós tivéssemos o poder como o de Elias, talvez algum dom de cura miraculosa, talvez o dom de profecia, quando aqui João Batista, o homem cuja a tarefa principal era chamar os homens aos arrependimentos, é chamado de grande por Jesus. Que a gente não menospreze o chamado que Jesus nos deu, que é anunciar as boas novas, que é mostrar para as pessoas que há um Deus que está de braços abertos esperando por essas pessoas para mudar de vida, para receber Jesus, para receber aquele que morreu na cruz, e levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser unidos novamente com o Pai. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Salmo 68, 19 ao 35. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. Nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz, de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, e no meio vêm as moças tocando tamborim. Louvem a Deus todos vocês, louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon a Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus. Mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os esses animais selvagens à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos? Faze-os trazer barras de prata como humilde tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear.
Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. E por fim, Provérbios 11, 29 a 31. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. E assim nós terminamos a leitura de hoje. Espero que essas palavras tragam a luz para a sua vida, tragam luz para a sua mente, para o seu coração, para que você possa conhecer um pouco mais sobre Deus. Vamos fazer uma oração para terminar este momento e para começar o nosso dia de forma abençoada. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua palavra sobre as nossas vidas. Que essas palavras possam ecoar em nossos corações, em nossas mentes e para que nós possamos aplicá-las em nossa vida, para que as pessoas possam ver através das nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, abençoa o nosso dia, para que aquilo que nós formos fazer seja abençoados e guardados e guiados por Ti. Que seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja os nossos afazeres domésticos, seja o que for que nós fizermos, que o Senhor vá à nossa frente, guerreando por nós. Abençoa aqueles que estão doentes, para que o Senhor entre com a cura, Senhor, para que o Senhor restaure a saúde, para que o Senhor restaure a carne, a mente, o espírito daquele que está enfermo. Senhor, não deixe o teu povo desamparado. Abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, para que o Senhor traga o sustento. Senhor, continua conosco, nos direcionando, nos guardando, nos abençoando, nos dando força para lutar contra as tentações e para que nós possamos cada dia mais nos tornar mais parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse seu dia, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para o próximo devocional.